Sim, estou mais magro e não é por causa do Monjaro e nem do Hot Pilates e do Hot Yoga. Aliás, você já ouviu falar nessas atividades? Fala, Mover! Meu nome é César Augusto, sou engenheiro especialista em sistemas de aquecimento através de superfície. E hoje eu vou falar para vocês de uma tendência mundial no mundo wellness, as Hot Activities. Pois é, atividades esportivas feitas com calor. Bora lá entender um pouquinho? Vamos falar sobre os tipos de aquecimento, a história e também como você pode aproveitar melhor essa atividade e, se você já teve uma experiência ruim com atividades como Hot Yoga e Hot Pilates, hoje você vai descobrir o porquê deu errado. Bora lá? Vamos falar um pouco então de Hot Yoga, Hot Pilates, Hot Activities? Sim, mas para isso a gente precisa entender como elas funcionam. Essas atividades elas usam uma fonte de calor, normalmente o ar-condicionado ou algum tipo de aquecedor infravermelho, que é o segredo desse vídeo. Lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, surgiram o Hot Yoga e depois o Hot Pilates, que se tornou tendência mundial. O ponto importante aqui é que quando ele surgiu, o Hot Yoga, ele não tinha uma tecnologia infravermelho bem estabelecida, então eles usavam o ar-condicionado como meio principal de aquecimento. Agora que você entendeu que tem diferentes tipos de aquecimento para entregar ali a atividade hot, a gente precisa entender como cada uma delas vai operar no seu corpo. Aquecimento por ar-condicionado. O aquecimento por ar-condicionado, ele aquece o ar e o ar, trocando calor com a nossa pele, ele vai elevar a temperatura do nosso corpo. Consequentemente, nós teremos uma atividade hot. É possível sim, e com certeza, ter uma atividade hot. Aliás, os primeiros estúdios de Hot Yoga que surgiram nos Estados Unidos, eles usavam o ar-condicionado como meio principal para a gente atingir ali a necessidade, que era realmente ter o corpo quente e a gente ter o suor, ou seja, liberar ali as toxinas do nosso corpo. Depois de algum tempo, os sistemas infravermelhos foram sendo incorporados tanto no Hot Yoga como no Hot Pilates. Mas por que isso? Para a gente entender a diferença entre os dois, é como se a gente comparasse um sol de inverno e a gente ter ali um sol no verão, principalmente numa capital, uma cidade cheia de prédios. Como assim? Bom, o ar-condicionado é como se a gente tivesse uma cidade quente, uma capital, uma cidade cheia de prédios, onde você aquece a superfície, essa superfície troca calor com o ar e o ar fica extremamente quente. Experimenta sair assim, no calor. Você acaba suando muito, mas você tem uma sensação desconfortável de calor. Não é um calor que você gosta, parece uma sensação abafada. Agora, quando a gente pega um sol no inverno, é completamente diferente. Você sente que o ar está mais frio, mas a superfície do seu corpo está ficando quentinha. E aí está o segredo do infravermelho. O infravermelho é um aquecedor de superfícies, ou seja, ele não aquece o ar é indiferente para ele e ele acaba aquecendo as superfícies. E se você não quer fazer a escolha errada do tipo de aquecedor para o seu estúdio, ou você não quer escolher o estúdio errado para fazer a sua prática, se inscreve no canal, que aqui a gente vai falar muito sobre aquecimento de ambientes e de superfícies de alta performance. Agora vamos falar de infravermelho. E para falar de infravermelho, a gente não pode deixar de falar da história do infravermelho. William Herschel, um alemão que naturalizou-se britânico, ele, através de um experimento onde ele estava distribuindo as cores da luz, através de um prisma, ele começou a olhar a temperatura, medir a temperatura de cada uma dessas cores. Por um acidente, William Herschel moveu o termômetro a uma região onde não tinha mais luz visível. Tinha várias cores do arco-íris, mas havia um momento que não havia outra cor ali. E ele notou alguma coisa muito curiosa. Qual foi? Ele identificou que a temperatura naquela região era maior do que as outras cores. Então William Herschel descobriu o infravermelho, que é uma luz que a gente não enxerga, mas a nossa pele, essa sim, ela sente. Agora, dentro do infravermelho, vamos entender quais as diferenças entre os tipos de infravermelho. Tem diferença? E tem muita. E isso é super importante quando a gente vai fazer uma especificação ou um projeto de um estúdio de infravermelho ou até mesmo uma escolha do estúdio onde a gente vai fazer a nossa prática. Porque se você escolher o infravermelho errado, muito provavelmente o seu corpo vai reclamar e você vai achar horrível a prática. Primeiro tipo de aquecedor, o infravermelho de onda curta. O infravermelho de onda curta, ele é conhecido por uma intensidade luminosa muito grande. Ele é quase que uma lâmpada. Uma lâmpada, mas ele tem um pouco de calor. Então sim, a fonte de calor é muito quente, você chega próximo a ele, você sente um desconforto e esses aquecedores eles são usados somente em áreas externas. Em áreas internas aqui no Brasil, a gente começou a adaptar eles para estúdios como esses, porém não é recomendável.
E o porquê? Ele penetra além da derme e da epiderme, atingindo uma zona de circulação que não deveria ser atingida. Isso causa na nossa pele aquela pele avermelhada, para muitas pessoas até aquela alergia ao calor. Você tem uma sensação de desconforto, uma queda de pressão abrupta e também você pode ter ali problemas na hora de você estar fazendo a prática, porque é uma intensidade muito grande, porém você não consegue fazer a prática por conta do nível de desconforto que esse tipo de aquecedor oferece. Então, o aquecedor de onda curta não é indicado em hipótese alguma, apesar de muitos estúdios utilizarem. Então, se você já teve uma prática como essa e passou mal, com certeza era o aquecedor infravermelho errado. Agora vamos falar do aquecedor infravermelho de onda média. Aqui nós temos o Hue. Ele tem uma luz avermelhada bem suave, o que a gente chama de glow. É uma luz que não vai afetar seu olho. Você consegue olhar diretamente para a luz que ele emite e você não vai sentir nenhum desconforto. Você sente sim uma intensidade maior de calor e ele é conhecido pelo seu punch térmico. Sim, você consegue trazer um punch térmico e esse tipo de aquecedor ele é muito usado para atividades de preparação física. Se você é um halterofilista, se você pratica atividades de luta ou mesmo atividades de corrida ou até mesmo durante uma prática como hot yoga ou hot pilates, esse é o aquecedor perfeito, porque ele dá um punch térmico muito grande, é um aquecimento muito rápido. Você tem a luz vermelha que pode trazer ali uma sensação de calor gostosa e uma curiosidade, né? Esse punch térmico ele vai trazer para você também uma microvasodilatação mais rápida. Então, se a sua atividade ela dura menos de 60 minutos, é o melhor aquecedor e é o mais indicado. Um ponto importante aqui nesse tipo de aquecedor que ele penetra derme e epiderme, mas ele fica mais na região para dentro do corpo. E quando a gente vai fazer a utilização dele, a gente tem que cuidar com a altura do pé direito. Se o pé direito for muito baixo, ele não é indicado. Então o aquecedor de onda média, ele é excelente, porém depende muito de como vai ser a sua prática. Vamos falar agora do aquecedor infravermelho de onda longa. Aqui a gente tem o White Comfort e as Color Comfort. É uma linha, na verdade, de placas onde a gente não encontra luz. Essas placas, elas têm uma alta intensidade, porém, diferente do aquecedor de onda média e do aquecedor de onda curta, você fica na frente do aquecedor e não sente aquele punch térmico logo de largada. Ele é muito indicado e é excepcional para atividades que duram mais que 60 minutos. Ah, tem problema se eu tiver uma atividade que dura menos que isso? Claro que não. Pelo contrário, ele vai trazer um excelente relaxamento. Mas o aquecedor de onda média, ele já não seria indicado para atividades tão longas assim. Então, se a atividade for mais premium, mais exclusiva, uma prática que envolve mais relaxamento, onde você busca mais flexibilidade ou liberação muscular, com certeza o White Comfort ou Color Comfort é super indicado. Então, muitos estúdios premium nos Estados Unidos e na Europa, eles acabam utilizando esse tipo de aquecedor para práticas onde costumeiramente são o Hot Pilates. O Hot Yoga tem muitos estúdios que usam esse tipo de infravermelho, mas depende muito do nível de atividade que você vai ter. Se você tem uma atividade que vai durar menos, de maior intensidade, onde você busca aquele punch térmico, com certeza o Hue é super indicado. Principalmente se você tem um pé direito um pouco mais alto. Agora, se você tem uma atividade que vai durar mais tempo, ou uma atividade que é de menor intensidade, com certeza a linha Comfort vai ser a melhor. Isso é muito importante para a gente entender que não existe o melhor aquecedor entre onda média e onda longa. Depende muito da sua proposta de estudo, da sua proposta de aula e daquilo que você quer obter. A gente falou dos diferentes tipos de aquecedores que nós temos na linha de infravermelhos, mas nós não falamos do mais importante. Qual é o tipo de aquecedor que a GUV trabalha? Nós temos o Hue e a linha Comfort, mas não a marca que a gente representa aqui. A gente representa no Brasil a linha da Herschel, uma marca que se posiciona como líder mundial em aquecedores infravermelhos. Além de receber o sobrenome do descobridor do infravermelho, a Herschel tem uma linha de altíssima eficiência em termos de infravermelho. Como assim? Não basta eu escolher entre onda curta e onda média? Não. Aí entra um ponto super importante. A construção do tipo de aquecedor vai dizer quanto a gente vai ter de infravermelho e quanto vai ser convertido em ar quente. Pô, mas eu falei anteriormente que a gente tinha um aquecimento de superfície e agora a gente está falando de aquecimento do ar? Pois é, nenhum aquecedor é 100% eficiente. Parte desse calor a gente vai acabar perdendo para a convecção, ou seja, vai aquecer um pouco de ar. E é esse percentual que faz toda a diferença quando a gente está falando de um estúdio de alta performance.
Quando a gente tem um percentual muito mais alto, nós temos uma sensação de conforto e o resultado que a gente espera do infravermelho melhor. O infravermelho, quando ele começa a atuar no nosso corpo, ele traz uma microvasodilatação. Isso é excelente para pessoas que têm problemas de pressão, desde pressão alta quanto pressão baixa. Além disso, a gente melhora a oxigenação celular. Isso traz um conforto muito grande e também a sudorese, a troca de metabólicos, a renovação celular. E isso só acontece quando a gente tem o infravermelho atuando quase que na totalidade. O segredo da Herschel é que ela consegue entregar quase 80% na maior parte dos seus aquecedores. Só para ter um efeito comparativo, a maioria dos aquecedores de mercado consegue atingir 40%, 50% de emissão de infravermelho. E isso faz muita diferença. Portanto, não é só a escolha do tipo de onda, mas o tipo de marca. Então, se você quer ter um estúdio de alta performance, ele precisa ter o selo Herschel. E a gente não está falando aqui só porque é a marca que a gente apresenta, mas o resultado que ele vai trazer tecnicamente. Se você quer saber como ter esse modelo de aquecedor no seu estúdio ou mesmo na sua casa, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link para que você entre em contato com a gente. Fechado? Na Guve, a gente tem mais de 13 anos de experiência com sistemas de aquecimento de ambientes através de superfície. A nossa expertise está justamente em trazer tecnologias que não vão aquecer o ar, mas as superfícies. Isso é muito importante, porque essa compreensão faz total diferença no seu projeto. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que nós vamos responder todas as suas dúvidas. Agora, se você quer saber mais sobre aquecimento, assiste esse próximo vídeo, que lá você vai ter muita informação de qualidade.